Graça e a paz, irmãos. Nós vamos estar nesse momento orando, pedir a direção de Deus para esse momento. Senhor, em tua presença, nós nos colocamos aqui, ó Deus, para te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos realizado, Deus, em nossas vidas, Deus. Pedimos que o Senhor venha estar abençoando, Senhor, esse culto, Deus, venha estar falando às pessoas, ó Deus, que estão, Deus, ouvindo, Deus, que estão vendo, nos vendo nesse momento, ó Deus. O Senhor venha estar, Senhor, com teu poder, Deus, com tua infinita misericórdia, Senhor, sobre nossas vidas, Senhor. Porque, ó Deus, nós sabemos que o Senhor está vivo, ó Deus, que o Senhor reina, Senhor, no meio do teu povo, Deus. O Senhor está no meio do teu povo, Deus. Tua palavra diz que onde tem dois ou três reunidos em teu nome, ali o Senhor está. Nós cremos que o Senhor está no nosso meio, Deus. Pedimos, ó Deus, para que esse pouco que o Senhor tem nos feito, Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o Senhor está vivo e reina sobre nós. Então vamos começar a lutar com essa canção, porque Ele vive. Vamos louvar o Senhor. Oh,
com muito louvor. Então, louvem, simplesmente louvem. Na próxima palavra da dificuldade, louvem, adorem o Senhor. A gente está adorando e exaltando o Senhor.
palavra de Deus alcance seu coração nessa noite, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Nós queremos ler o texto da palavra de Deus que encontra-se no livro do profeta Isaías, capítulo 53. Livro do profeta Isaías, capítulo 53, que nos diz assim a palavra do nosso Deus. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, como raiz de uma terra seca, ele não tinha aparecido em formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e mais rico entre os homens, homem de dores, experimentado os trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão, do juízo foi criado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi a ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou morrê-lo, fazendo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verás a sua posteridade prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Queridos, que a palavra do nosso Deus esta noite ela alcance os nossos corações em nome de Jesus. Amados, nós estamos diante do texto onde o profeta Isaías, ele é tido como um profeta messiânico. Poderíamos dizer que Isaías é um apóstolo dos tempos antigos, mas sabemos que Isaías, como profeta, ele exerceu o ministério de profecia, e ele profetizou acerca de Jesus 750 anos antes do Senhor Jesus Cristo nascer. Aqui no capítulo 53, irmãos, nós encontramos uma visão bíblica apresentada pelo profeta Isaías acerca do tipo de morte que Jesus haveria de morrer. Quando nessa data tão especial nós celebramos a Páscoa, olha, este é um texto em que aponta para as chagas de Jesus, para as suas pisaduras, para as suas feridas, derramando seu sangue
Jesus. Nós vamos orar a Deus nessa noite, já agradecendo por esse dia, pela bênção que o Senhor tem nos concedido e estarmos aqui nessa noite para, juntamente com os demais irmãos que aqui estão, louvarmos o nome bendito de Jesus. Querido Deus, nosso Pai que está nos céus, obrigado por esta noite, quando nós nos encontramos aqui na tua casa, em tua presença, para adorar ao Senhor. Eu louvo a ti, Senhor, por essa rica oportunidade e peço que o Senhor esteja abençoando cada irmão, cada irmã, cada família que faz parte da primeira igreja batista aqui em Poemas. Também, Senhor, por dezenas de outras pessoas, de outras famílias que também estão nos acompanhando agora através das redes sociais. Teu Espírito Santo esteja a fazer a obra de salvação, de regeneração, e que nós possamos, nessa oportunidade, mais uma vez, anunciar, Deus querido, a obra salvífica de Jesus Cristo na cruz do Calvário. É a minha oração ao Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Muito bem, queridos, neste momento, se nós estivéssemos aqui com os visitantes da igreja, não é? Nós iríamos pedir para que eles ficassem em pé, mas, como não é este o caso, nós vamos dizer assim, agradecer a você que está na audiência da nossa live, do nosso culto esta noite, você, meu irmão, minha irmã, amigo, amiga, aqui em Poemas, ou em outras partes do Brasil e talvez do mundo. De repente, se vocês estiverem vendo, que o Senhor esteja a abençoar a sua vida. Olha, este mês também nós estamos celebrando também, irmãos, a campanha de missões mundiais, não é? Campanha de missões mundiais, este ano que nós estamos vivendo, que é uma época muito difícil para nós, os batistas, porque estamos diante de uma enfermidade, uma pandemia muito grande no mundo todo, e as nossas igrejas batistas, elas têm um compromisso com a obra missionária, e nós, aqui em Poemas, não será diferente. Nós também temos um alvo de levantarmos uma oferta missionária para o sustento da obra no mundo. E nessa oportunidade eu gostaria de convidar você para que nós também pudéssemos orar pela campanha de missões mundiais do povo batista este ano, não é? Leve a alegria de Jesus, tá certo, ao mundo. Nós precisamos anunciar Jesus Cristo Salvador. O mundo encontra-se triste por diversas maneiras, mas nós podemos levar a alegria de Jesus para o mundo, tá certo? Nós vamos orar ao Senhor nessa oportunidade, em nome de Cristo Jesus, pedindo que a palavra de Deus esteja a alcançar o coração de todos aqueles que estão na escuta, nos vendo nesta oportunidade. Eu vou pedir para que o irmão Lucas Soares possa vir aqui fazer uma oração, especialmente pedindo pelos missionários, pelos pastores, famílias que estão no mundo afora, anunciando o Evangelho de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, que está no céu, queremos chegar a você, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui, meu Pai. Queremos chegar a você, Senhor, por você é misericordioso para conosco, que mesmo nas atribulações, o Senhor tem nos sustentado, já a sabedoria, Senhor, para enfrentar, e principalmente, Senhor, meta direito, Senhor, para estar
continuar servindo a Ti, meu Pai, e tenho certeza que os Senhor estabelecidos mecanismos e meios para os missionários, meu Pai. O Senhor pode estar abençoando, Senhor, cada um, Senhor, no seu missionário. O Senhor pode estar dando sabedoria, Senhor, e força, Senhor, para que eles possam enfrentar, Senhor. O Senhor pode estar também, Senhor, derramando a sua proteção, Senhor, cada um, meu Pai. Que a tua graça, Senhor, venha ser com eles, meu Pai. Tanto, Senhor, com a ajuda financeira, sabemos que esse momento de crise acaba afetando a todo mundo nesse quesito. E que o Senhor pode estar confortando eles, sabendo que o melhor ainda está por vir, Senhor, a tua graça ainda vai fazer com que eles possam superar isso. O Senhor pode estar abençoando eles, Senhor, e firmando, Senhor, os pés deles pelo caminho, meu Pai, e abençoando a sua obra. É isso que oramos e pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, ainda quero compartilhar outro texto do Evangelho de Mateus, capítulo 28, que diz assim para nós: e no fim do sábado, quando já descontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ao sepulcro, e eis que houvera um grande terremoto, porque o anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela, e o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e conmovidos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para Galiléia, ali o vereis. Eis que eu vos tenho dito. E saindo elas apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: não temais, e de dizer a meus irmãos que vão a Galiléia e lá me verão. Queridos, que Deus aplique a sua preciosa palavra em nossos corações. Esse é um texto narrado pelo evangelista Mateus acerca da ressurreição do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Olha, queridos, que Deus continue abençoando a cada um dos irmãos. Nós vamos louvar a Deus, Senhor. Convido os irmãos do grupo de louvor. Senhor, ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Então vamos estar adorando ao nome do Rei dos Reis, que vive e reina para todo sempre. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Viu, velho, que passava no cabelo? Viu, velho, que passava no cabelo? Foi
Senhor é lindo, né? Então que nós possamos estar ainda louvando ao Senhor com essa canção. Ó, quão lindo esse nome é. Então que nós possamos declarar isso. Vamos adorar o Senhor. Oh,
Senhor, dizer que o nome do Senhor é poderoso, é grande, é lindo. Então, que nós agora vamos estar louvando a Senhor com esse louvor. Tua graça nos basta, que a graça do Senhor nos basta. Mesmo que nós possamos estar passando por provações, por lutas, mas que nós possamos declarar que a graça do Senhor nos basta. Vamos louvar ela ao Senhor. Fazendo o que
queridos irmãos, eu quero pensar nessa oportunidade no texto de Gálatas, capítulo 6, versículo 14. O apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas e ele disse: mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Queridos, essas foram as palavras do apóstolo Paulo quando ele escreveu aos Gálatas nesta oportunidade. Eu quero pensar nessa oportunidade sobre a cruz de Cristo. Queridos, quando Jesus Cristo ele foi morto na cruz do Calvário, pregado na cruz, o que aqueles homens eles não sabiam é que a cruz ela havia sido planejada por Deus. Deus havia traçado todo um plano para o seu próprio filho morrer naquela cruz. É interessante percebermos que a morte na cruz, ela já durava cerca de 30 anos, quando Jesus foi morto lá na cruz do Calvário. Vale salientar também que na visão do profeta Isaías ele viu Jesus ferido, ele viu Jesus machucado, ele viu Jesus moído pelas nossas transgressões. Um médico americano, ele cita em um documentário de que Jesus, na cruz do Calvário, ele se torce de dores, de cãibras, e a história deste médico, o seu documentário, diz que as dores que Jesus sofreu lá na cruz do Calvário fazia no seu corpo hematomas, fazia no seu corpo marcas, como marcas roxas, já prepejando das dores que ele sentia lá na cruz do Calvário. Mas por incrível que pareça, queridos, a cruz, ela havia sido planejada por Deus. Deus havia planejado a cruz para o seu próprio filho. Queridos, nós precisamos compreender que na cruz do Calvário, Deus, ele estava lidando não com o homem Jesus, mas ele estava lidando com o pecado da humanidade. Quando nós olhamos para o texto da palavra de Deus, que diz para nós, lá no capítulo 1 de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, o apóstolo Paulo ele vai tratar este assunto da cruz, dizendo da seguinte forma: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Para nós que somos salvos por Jesus, a cruz é o poder de Deus. Na cruz do Calvário, Deus estava tratando com o pecado.
Na cruz do Calvário, o sofrimento, a angústia de todas as pessoas, o Senhor Jesus estava levando lá na cruz. Deus, Ele estava se revelando à humanidade, o seu amor estava sendo revelado na cruz do Calvário para a humanidade. Quando Paulo escreve aos Coríntios dizendo que a palavra da cruz, ela pode ser loucura para os que perecem, que morrem sem a salvação. Mas quando Paulo conclui dizendo: para nós que somos salvos, a cruz é o poder de Deus. Queridos, Deus estava manifestando através da morte do seu Filho na cruz do Calvário o seu amor, o seu perdão para a humanidade. Deus estava tratando naquele momento da morte do seu Filho na cruz, Ele estava tratando com o meu pecado, Ele estava tratando com o seu pecado, tratando com o pecado da humanidade. Por quê? Porque o autor aos Hebreus vai dizer que era necessário haver derramamento de sangue para que eu e você fôssemos perdoados. Eu e você somos alvos do amor de Deus. Eu e você, nós somos alvos da graça salvadora de Deus através do seu Filho lá na cruz do Calvário. Queridos, Deus na cruz, planejada por Ele, Deus, Ele mostra o seu amor através da cruz. Jesus era a prova do amor de Deus. Por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, no versículo 8, Paulo disse que Deus prova o seu amor para conosco, em que Jesus Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus, Ele demonstra o seu amor na cruz através do seu Filho que estava lá sendo crucificado em nosso lugar. Deus Ele removeu as nossas dores, o nosso castigo. Ele removeu lá na cruz através do seu Filho, Ele removeu o nosso pecado. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Colossenses, lá no capítulo de número 2, versículo 13 e 14, Paulo escreveu dizendo: quando vós estavas mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com Ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Os nossos pecados, eles foram perdoados por Jesus na cruz do Calvário. Logo, meus queridos, a cruz para muita gente pode ser um espetáculo de condenação. A cruz para muita gente pode ser para algumas pessoas um objeto de maldição. Mas eu gostaria de dizer para você que maldito eram os que iam para a cruz, aqueles que morrer nela.
Mas Jesus não tinha pecado. Jesus ele não tinha cometido nenhum delito. Logo, eu e você, nós somos pecadores. E o único jeito, a única maneira de nós nos libertarmos do pecado era com a morte do Filho de Deus. Logo, Jesus ele tomou uma grande punição. Ele tomou a punição pelos nossos pecados lá na cruz do Calvário, lá na cruz que Isaías ele descreve na sua visão. Logo, meus amados, nós temos, portanto, um novo relacionamento com Deus através da cruz de Cristo. Por que, pastor João? É simples. Se Jesus não tivesse tomado o nosso lugar, quem deveria ir para aquela cruz? Éramos nós pecadores. Mas a palavra de Deus, ela diz que Jesus, ele tomou o nosso lugar, ele foi crucificado lá na cruz por nós. E agora a palavra de Deus vai dizer para nós, lá em Romanos capítulo 1, no versículo 16, ele disse: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Queridos, essa salvação ela só pôde acontecer depois da morte de Jesus na cruz. Antes do Filho de Deus ele ter morrido na cruz, nós não poderíamos ser salvos pela nossa fé. Ah, queridos, a cruz tornou possível conhecermos a Deus pessoalmente e experimentarmos o seu amor, a sua paz, a alegria e a comunhão do Pai Celestial. A cruz de Cristo nos fez agora nos colocar em liberdade diante de Deus. Nós que éramos intrigados de Deus, nós que tínhamos inimizades com Deus, mas agora a morte de Jesus que nos substituiu, agora naquela cruz, livre acesso a Deus. Quando, pastor João? Todas as horas, em todos os momentos. É quando eu e você queremos ou temos um tempo de falar com Deus, nós temos agora livre acesso ao trono da graça de Deus. Paulo vai dizer para nós em 1 Timóteo 2,5 que agora Jesus Cristo ele é o nosso elo de ligação entre nós pecadores e Deus, um Deus que é santo. Jesus, ele é o nosso mediador, é aquele que entre nós pecadores e um Deus santo e poderoso. Queridos, a cruz torna-nos acessíveis diante de Deus. A cruz nos coloca diante da presença de Deus agora como pessoas perdoadas. O sangue de Jesus, ele tem poder de perdoar, e este sangue ele foi derramado no alto da cruz do Calvário.
barreiras raciais, sociais foram quebradas através da cruz do Calvário. Paulo, ele vai escrever aos Efésios, no capítulo 2, na sua carta, no versículo 13 ao 16, e ele diz assim: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavas longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribou a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz, diz o versículo 16, reconciliar ambos com Deus em corpo, matando com ela as inimizades. O versículo 17 ainda diz para nós: e vindo ele, evangelizou a paz a vós que estavas longe e aos que estavam perto. Através da cruz de Cristo, que foi planejada por Deus. A cruz, ela não foi por acaso. A morte de Jesus, ela não foi por um acaso. Ela foi algo planejado por Deus. Na eternidade, Deus sabia que a humanidade iria fracassar. Na humanidade, Deus, ele percebe que o homem, ele cai em desobediência, e agora Deus, que havia feito uma promessa lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, cumpre esta promessa na pessoa bendita de Jesus, não apenas com o seu nascimento, mas essa promessa, ela é cumprida em Jesus para com as nossas vidas, quando este, na cruz do Calvário, é pregado por nós. Queridos, as barreiras sociais foram quebradas através da cruz, escravos foram livres, judeus puderam chegar agora próximo de Jesus e confessá-lo como Salvador e Senhor, como é o exemplo do apóstolo Pedro. Queridos, líderes religiosos dos seus dias tiveram curiosidade de conversar com Jesus, é o exemplo de Nicodemos. Já pensou nisso? A crucificação de Jesus tirou as barreiras que nos separavam. Toda a humanidade, toda a terra, todos os povos, eles estão agora, ainda hoje, sendo convidados a vir a Jesus Cristo. Jesus, ele disse lá em Mateus capítulo de número 11, versículo 28 ao 30, ele disse: vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele disse: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é suave. Jesus disse: o meu fardo é leve. Olha, Jesus oferece para toda a humanidade o seu vinde a Jesus Cristo. Queridos, na cruz de Cristo há liberdade. Agora, na cruz de Cristo, nós somos libertos. Libertos do que? Da morte eterna. Nós somos livres da morte eterna. A morte de Jesus na cruz foi
uma grande vitória para os seus filhos, para o seu povo. Somos livres de Satanás. Paulo escreve em Colossenses 2, versículo 15, e ele escreve dizendo: e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Ou seja, quando o texto diz que ele despojando os principados e potestades, Jesus estava falando de uma divindade maligna. Paulo estava se referindo a uma divindade maligna que Jesus triunfou sobre ele. Queridos, nós somos de Satanás. O autor aos Hebreus, no capítulo 2, no versículo 14, o autor aos Hebreus diz para nós: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o ímpeto, ou melhor, o império da morte, isto é, o diabo. Você não precisa mais morrer a morte eterna. Você que ainda não tem Cristo como Salvador, você está condenado à morte eterna. Mas se você se converter, se você compreender a morte de Cristo na cruz, você não morre mais a morte eterna. Nós temos dois tipos de mortes. A Bíblia apresenta para nós esta morte física, e a Bíblia apresenta para nós a morte eterna, que é a separação da presença de Deus por toda a existência da eternidade. Você vai livrar ainda, querido, da morte chamada espiritual. Jesus aniquilou Satanás na morte, com a sua morte na cruz. Ele colocou agora à disposição a quem quiser a salvação na pessoa dele. Nós somos livres dos pecados passados. João capítulo 8, versículo 36 diz que em Cristo nós agora somos livres. Ele diz para nós: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Versículo 36 ele diz: se pois o Filho vos libertar, Jesus disse, verdadeiramente sereis livres. Nós somos livres dos pecados presentes através da cruz de Cristo. Paulo, o apóstolo, vai dizer ainda para nós, aos Romanos, no capítulo 6, no verso 14, o apóstolo Paulo diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. A Bíblia diz que aonde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Sabe, queridos, agora nós temos liberdade em Cristo Jesus. Somos livres da maldição através da cruz de Cristo. Somos livres do julgamento pela cruz de Cristo. Somos livres da morte eterna através da cruz de Cristo. O mundo não compreendeu a morte de Jesus, mas eu quero afirmar para você que está me vendo nessa noite: a morte de Jesus na cruz, ela foi planejada,
A cruz, ela foi o instrumento que Deus usou para que os nossos pecados, eles fossem perdoados. Você precisa ser perdoado os seus pecados. Eu quero dizer para você nessa noite que somente Jesus tem o poder de perdoar os nossos pecados. João, o apóstolo, certa vez ele viu Jesus andando às margens lá da Galileia e ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só Jesus tira o pecado do mundo. A cruz, onde o amor de Deus e o justo julgamento de Deus se encontram. O seu justo julgamento exigia a penalidade da morte pelo pecado, o derramamento de sangue. O seu amor desfez as suas próprias exigências e Jesus, o Filho de Deus, ele morreu em nosso lugar. Queridos, a cruz de Cristo é o centro da história. A cruz de Cristo é o centro da história. A cruz de Cristo é o ponto central da existência da humanidade na terra. Desde o momento em que Adão e Eva pecaram, já havia sido planejado por Deus que Jesus haveria de morrer na cruz. Ou você acha que Deus, ele não sabia que o homem iria fracassar? Ou você acha que Deus, ele não tinha no seu projeto para a humanidade a eternidade? Tinha, queridos. O plano de Deus não fracassou. Quem fracassou foi o homem, Adão, desobedecendo a Deus. Mas a Bíblia vai dizer para nós que o segundo Adão se chama Jesus Cristo. Este tomou o seu lugar na cruz. Ele não fracassou. Jesus, ele morre na cruz, é sepultado, e a Bíblia diz que ao terceiro dia nós sabemos que ele ressuscita dentre os mortos. Ele ressuscita dentre os mortos, trazendo agora a garantia da salvação para todos nós. Quando eu digo que ele traz a garantia da salvação para nós, para todos nós, eu estou querendo dizer, queridos, que se Jesus ressuscitou, mesmo que eu morra, que você morra, mas se você morreu em Cristo, você vai ressuscitar. Isso alegra seu coração? E nós que estamos vivos, se não tivermos morrido ainda, a Bíblia diz que nós seremos arrebatados. Isso alegra seu coração? Pois é, por causa da morte do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Hoje olhamos para trás e, crendo no que Jesus fez por nós na cruz, recebemos o perdão dos nossos pecados, recebemos uma nova vida. Paulo disse: eis que se alguém está em Cristo, ele disse, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia, louvado seja Deus nesta oportunidade. Quando nós estamos a esta hora da noite, em um domingo de Páscoa, quando a humanidade cristã na face da terra celebra este momento,
de Páscoa. Jesus é a nossa verdadeira Páscoa. João capítulo 6, no versículo 50, João vai dizer para nós, nesta oportunidade, que ele, Jesus, capítulo 6 de João, versículos 50, ele diz: este é o pão que desceu do céu, para que o que dele comer não morra. Olha, em Jesus nós temos a garantia da vida eterna. Que Deus abençoe você, meu amado irmão, minha amada irmã, você que está na escuta da nossa live nessa noite, no nome de Jesus. Estamos caminhando para o final. O grupo de louvor ainda tem mais um cântico e vamos concluir em nome de Cristo Jesus. É o nosso escudo, e por toda a nossa vida nós possamos estar adorando ao Senhor, que nós possamos estar sempre vindo à presença do Senhor em nossas vidas, que o Senhor está abençoando as nossas famílias também, e que nós possamos estar adorando sempre o Senhor em primeiro lugar em nossas vidas, porque Ele é o nosso escudo, vamos adorar nesse momento. Minha vida
Muito bem, irmãos, nós estamos chegando ao término da nossa programação dessa noite. Eu quero, antes de concluir, primeiro lembrar aos irmãos que aqueles irmãos que desejam ofertar, dizimar, os irmãos olhem lá no grupo da igreja quais são as maneiras que você pode ofertar. Meus irmãos, eu sei que está difícil até para você vir à igreja ofertar, mas o irmão Expedito, você dá uma ligada para ele, ele vai lhe atender. Você pode, através dele, ofertar, dizimar. Nas terças e sextas eu estarei aqui na igreja, de 8 horas da manhã em diante. Aqueles irmãos que quiserem vir aqui também, terão a oportunidade de ofertar e dizimar. Mas uma outra coisa que eu gostaria de lembrar aos irmãos é quanto ao quilo de alimento. Meus irmãos, essa semana nós fomos procurados, eu e Rejane, fomos procurados por famílias necessitadas. Nós fizemos algumas compras e levamos a algumas pessoas, algumas famílias da nossa cidade. Nós precisamos levar aquilo que nós podemos doar para essas pessoas, tá certo? Outra coisa que eu gostaria de aproveitar para falar nessa noite, irmãos, é quanto à campanha de missões mundiais. E nós estamos num tempo difícil, mas não podemos esmorecermos. Nós temos uma campanha de missões acontecendo no Brasil, diante de um quadro tão difícil. Mas eu queria realmente incentivar os irmãos a colaborarem. A irmã Marilene com certeza está preocupada para que nós levantemos a nossa oferta missionária, tá certo? Vamos fazer com que a alegria do outro. Essa pandemia ela vai passar, irmãos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Essa pandemia ela vai passar e cultuando ao Senhor nosso Deus, tá certo? Eu quero agradecer a todo mundo de louvor que tem nos acompanhado aqui. Hoje o irmão Edmário, Lucas Soares, Jamerson, também hoje com a nossa irmã Rafaela, também com Priscila que tem estado conosco, não é? E também hoje com Vanderlei que já nos deixou, não é? E irmão Expedito que hoje esteve aqui nos auxiliando, nos ajudando, tá certo? Que Deus continue abençoando a vida da primeira igreja batista aqui em Coremas. Realmente estamos ansiosos que isso passe, meus amados irmãos. A gente volta, tem muitas coisas para fazermos e esse tempo tem de alguma maneira nos atrapalhado bastante, tá certo? Eu confesso para os irmãos que hoje eu quase convidava vocês para a gente fazer o culto ali fora, quase. Eu estava as caixas lá, eu ainda disse isso para a Rejane, entendeu? Mas quem sabe a gente pode bolar isso para domingo que vem, esse tempo é firme, tá certo? Fazer o culto, quem sabe ali, e aí quem for passando, quem estiver por aqui, vai estar vendo, né? Espero que as autoridades não venham nos prender. Sempre vamos avançar, sempre recuar, jamais, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, tá certo, queridos? Um abraço aos irmãos, vamos orar para finalizarmos em nome de Jesus. Rafaela, vem aqui, eu vou pedir para que você ore. A Rafaela vai orar e depois da oração, pega uma cadeira para a Rafaela que ajude rapidinho, rapaz. Aqui é tudo ao vivo, irmãos, então, tá certo? Isso aqui não é... Tá certo? Senta aí, Rafaela, ela vai orar. A voz feminina. Depois eu vou só impetrar a bênção apostólica. Deus abençoe. Senhor, meu Deus, meu Pai, queremos te agradecer, ó Deus, por mais um dia, Senhor, que o Senhor nos concedeu com saúde. A nós e todos da nossa família, amigos e conhecidos. Senhor, entregamos em Tuas mãos, Senhor, nossas vidas, ó Pai. A tudo, Pai amado, nossas finanças, ó Deus, nossa saúde, nossa família. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Tu estás no controle, Senhor. Tu estás no controle. Tu és aquele Deus, ó Pai, que parou a tempestade. O Senhor é o Deus que parou a lua, que parou o sol. O Senhor que está no controle deste mundo.
mundo, foi o Senhor que o criou, ó Deus. E nós te pedimos nessa noite que o Senhor esteja conosco. Obrigada, Senhor, por cada louvor, obrigado pela palavra, obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. E que o Senhor tire todo o medo, angústia, Senhor amado, toda a ansiedade, ó Deus, que tem, meu Deus amado, se batido na porta, ó Deus, de teus filhos, dos teus servos, meu Pai. Eu repreendo em nome de Jesus Cristo, que eles possam ter a confiança no Senhor, pois tua palavra diz que tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza e o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Amém. Tu estás conosco, Senhor, tu estás conosco e a tua vara nos consola. Esteja conosco, Senhor, todos os dias, assim como o Senhor prometeu, Senhor, até a consumação dos séculos. Amém. E nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o grande amor de Deus o Pai, a graça salvadora de Cristo Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, que é Deus, continue com a Igreja do Senhor Jesus Cristo aqui em Coremas, Primeira Igreja Batista, e com todo o povo de Deus, por toda a terra, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe você. Um abraço a todos, graça e paz.